Quando você escreve assim, você consegue derivar. Deriva por onde? Pela regra do quociente. Então, vamos lá. Então, tem-se isso aqui. Daí, quem é a derivada da f em x? Quem é? Regra do quociente. Então fica. Mais 4. Mais 4. Tá? Então quem é a derivada da f em x? Quem é? É a derivada do numerador, que é quem? Quem é o quê? Fica x3 menos 2x mais 1, que fica 1 sobre isso, vezes a derivada de x3 menos 2x mais 1, que dá o quê? 3x2 menos 2. Tá certo? Se é a derivada do numerador vezes quem? O denominador. Menos. Aí repete o numerador, que é o quê? Logaritmo natural de x3 menos 2x mais 1. Vezes a derivada do denominador, que dá quanto? 2x sobre x2 mais 4. Isso aqui é a derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador vezes a derivada do denominador. Aí tudo isso dividido por quem? Pelo denominador ao quadrado. Pelo logaritmo de quê? De x2 mais 4 ao quadrado. Tá aí. É a derivada dessa função. Tem que transformar por ln. Tá? Você precisa transformar por ln, por logaritmo natural. A próxima proposição que eu vou demonstrar aqui, ela diz que, a menos de constante, a única função que a derivada é ela mesma é a função exponencial. Tá? Seguinte proposição. Então, tudo isso é consequência da mudança de base, tá? E do fato do logaritmo natural ser o log na base é. Tá? A função exponencial é a função exponencial de base é. A função logaritmo natural é a função logarítmica de base é. Tá? Tudo. Agora, proposição. Uma proposição que eu vou usar indo e voltando na próxima aula, tá? Que é a aula de sexta-feira. Que a aula de quarta é... Como é que está no diário de turma? Como é? Segunda-feira é a final, não é isso? Pronto. Então, eu dou aula sexta e dou aula na quarta da semana que vem para encerrar o programa. Então, proposição. Sejam I contida em R intervalo, tá? Sejam I contida em R um intervalo, K um número real e F uma função. Se, primeiro, a função f é contínua em I. Segundo, a função f é diferenciável no interior de I. Tá? E
A derivada da f em x é k vezes f de x, qualquer que seja o x pertencente ao interior de I, então existe uma constante C, ou seja, existe C real, tal que f de x é C vezes E elevado a kx, qualquer que seja x pertencente a I. Olha a força desse resultado, tá? Se uma função é contínua no intervalo I, é diferenciável no seu interior, e a derivada é diretamente proporcional à função, ou seja, se f' de x é k vezes f de x, qualquer que seja x no interior de I, então existe C real, tal que f de x é C vezes E elevado a kx. Ou seja, se a derivada da f é a f é a função exponencial a menos de uma constante. Tá certo? Só tem ela. A prova disso. Prova disso. Então, para economizar na escrita, admita as hipóteses. Então, seja G uma função do domínio de f em R, seja G uma função do domínio de f em R, ou seja, a G tem o mesmo domínio da f, tá certo? Dada por isso aqui. G de x igual a E elevado a menos kx, tá? Vezes f de x. Tá? Olha quem é a G, ó. G de x igual a E elevado a menos kx vezes f de x, qualquer que seja x no domínio da f. Olha, repare que para calcular isso aqui, é necessário e suficiente que x pertence ao domínio da f. Porque E elevado a menos kx está definido para todo x real. Então, para eu ter o produto, basta que o x é necessário e suficiente que o x pertence ao domínio da f. Então, essa função está bem definida. Acontece que nós já sabemos que o produto de funções contínuas num conjunto é uma função contínua. As hipóteses são que a f é contínua em I. Como a exponencial é contínua em toda a reta, em particular é contínua em I. Mas o produto de funções contínuas em I é uma função contínua em I. Então, primeira coisa, você tem o seguinte. Daí, primeiro, a função g, ela é o quê? Contínua em I. Agora vamos para o interior de I. No interior de I, a f é diferenciável. Mas a função exponencial, E elevado a menos kx, é diferenciável em toda a reta. Em particular, é diferenciável no interior de I. Então, eu tenho o produto de duas funções diferenciáveis no interior de I. Isso dá o quê? Uma função diferenciável no interior de I. Então, a G é diferenciável no interior de I. Agora, faça a conta. Quem é a G' de x? Quem é? Olha, G' de x, vamos lá. Começa o quê? Derivada da primeira. Quanto é a derivada de E elevado a menos kx?
Vamos ver, vamos fazer o contrário. Fica a derivada da f, vezes quem? E elevado a menos kx, mais, aí repete a f, vezes a derivada de E elevado a menos kx, que fica quanto? Menos k, vezes E elevado a menos kx, ou seja, E elevado a menos kx, vezes menos k. Mas isso aqui dá igual a quê? A f' de x, vezes E elevado a menos kx, menos k, vezes f de x, vezes E elevado a menos kx. Aí eu coloco menos kx em evidência. Então fica E elevado a menos kx, vezes o quê? F' de x, menos k, vezes f de x. Mas no interior de I, quanto é que dá f' de x menos k vezes fkx, vezes f de x? Quanto é que dá f' de x menos k vezes f de x? Dá zero. Isso aqui é E elevado a menos kx vezes zero, que dá zero. Que dá zero. Para todo x aonde? No interior de I. Então, olha o que é que tem a função g. A função g, ela é o quê? Contínua em I, diferenciável no interior de I, e no interior de I, a derivada da g é zero. Qual é a conclusão? A g é o quê? A g é constante em I. É o teste da derivada primeira. Tá certo? Logo, g é constante em I. Ou seja, existe um ser real, tal que g de x é c, qualquer que seja o x pertencente a I. Aí. Ou seja, quem é g de x? G de x é elevado a menos kx. Ó, se é elevado a menos kx vezes f de x é c, então quem é f de x? É c vezes e elevado a kx. Qualquer que seja o x pertencente aí. Tá? Porque isso aqui é c. Aí você multiplica os dois lados por e elevado a menos kx, por e elevado a kx, né? Isso aqui é o g de x, que é elevado a menos kx, isso aqui é assim. Multiplica os dois lados por e elevado a kx, você chega nisso aqui. Ou seja, a única função cuja derivada é ela mesma, quem é? É a função exponencial. É a função e elevado a x, que é quando k é 1, certo? Quando k é 1, então quem é? É a exponencial, a menos de uma constante. Toda função cuja derivada é ela mesma, no intervalo, é uma constante vezes e elevado a x. Então só tem essa. Tá? Nós já sabemos que a exponencial, a derivada dela era a mesma, mas ela é a única que satisfaz essa propriedade. A menos de constante. Tá? Agora você não pode esquecer um fato fenomenal aqui, é que tudo isso que apareceu, tudo isso que foi construído, função exponencial de base A, função logarítmica de base A, isso foi construído a partir de uma funçãozinha especial, que é a função que? Logaritmo natural. Tá? Tudo foi construído a partir
a partir dessa função, dada por uma integral. Isso é dada por integral, é dada por um limite, tá? A função logaritmo natural, que é a função que vai de onde? De 0 mais infinito em R, dada por quê? Logaritmo natural de x é a integral de 1 a x de 1 sobre 1, que é uma área, tá? E aí no final se fechou, né? Tudo foi construído a partir daqui, tá? E aí se fechou e chegamos à seguinte conclusão: dado A diferente de 1 no intervalo dos positivos, quem é o log na base A em x? Quem é? É o logaritmo natural em x dividido pelo logaritmo natural em A. Qualquer que seja o x positivo. Tá? Isso aqui. Isso aí aqui é fenomenal. Tá? Então você tem tudo aí. Diferenciabilidade, você tem todas as coisas a partir disso aqui. Tá? Ou seja, o log é a razão entre duas áreas. Tá? Pronto. Com isso tem a prova é quarta-feira, tem a matéria da prova, tá certo? E na próxima aula, a próxima aula é a matéria que cai na prova final, tá? Mas a terceira prova só cai até aqui. Tá bom? Pronto. Tá. Deixa eu passar a lista, né? Frequência. Pode